Boa tarde, estamos aqui nesta terça-feira no Grupo Diário do Amazonas, canais D24, TV 27.1, todos os canais do YouTube do Meio-Dia com Jefferson Coronel, do Grupo Diário do Amazonas, TV Diário, nos portais D24 AM e do Meio-Dia com Jefferson Coronel e outros portais amigos que estão começando a transmitir o nosso programa, graças a Deus. Mas nós estamos começando o Meio-Dia, o D24 Meio-Dia com Jefferson Coronel desta terça-feira, já na honrosa e dignificante presença, né, meu caro Adriano? Eu e Adriano Santos aqui ao vivo. Adriano, boa tarde primeiro, para depois a gente falar do nosso ilustre participante de hoje. Colaborador, comentarista, analista, advogado, por aí afora, filósofo e lutador de jiu-jitsu. Com certeza, inclusive vai trazer aqui uma análise mais detalhada, com fundamento, para o público que está aí do outro lado, né, formar opinião com mais responsabilidade, ainda mais nesse ano eleitoral. É isso mesmo, Jefferson. Muito obrigado mais uma vez. A você também que está em casa acompanhando a programação da TV Diário. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio, uma terça-feira marcada por reviravoltas no cenário político local e também nacional. E temos os dois motoqueiros que estão ao vivo na rua, motoqueiro 1, motoqueiro 2, o Carlos e o Anderson, eles estão ao vivo nas ruas da cidade, porque nós não vamos perder nada que aconteça em qualquer lugar da cidade de Manaus. Temos os dois repórteres regulares da casa também, percorrendo a cidade com notícias de última hora quentinhas e ao vivo, e temos os dois setoristas, Elcinho, permanentes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, porque estamos no ano eleitoral e não podemos perder nenhuma informação de cunho político neste ano de 2026 no Amazonas. E quem está conosco hoje, eu tomo a liberdade de anunciar, eu falei agora há pouco, advogado, filósofo, lutador de jiu-jitsu, analista, comentarista, meu amigo, considerado professor Elcio Ribeiro. Tudo bom, Elcinho? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Primeira participação sua no nosso D24 Meio-Dia. Olha, Jefferson, satisfação sempre estar ao teu lado, ao lado da Liana também. Desejo êxito nessa tua primeira semana aqui no D24, segundo programa. Quanta honra estar aqui ao teu lado. A honra é nossa, velho, a honra é nossa. E tem muita coisa para conversar, Elcinho. Você falou várias coisas minhas, mas um dos adjetivos que mais me qualifica é ser botafoguense. Né? O lance é o seguinte, é que nem todo mundo é perfeito, né? Tá certo. Nem todo mundo é... Agora a gente ajustou o áudio do Elci, mas deu para entender, por mais que tenha ficado um pouquinho mais baixo, deu para entender o que ele estava dizendo para nós. Elci, a gente vai começar falando de política um pouco, porque eu acho que é um pouco também da sua especialidade, daquilo que você analisa do ponto de vista legal, do ponto de vista da justiça eleitoral e do ponto de vista das movimentações políticas partidárias, ideológicas aqui do lado de fora. Ontem nós entrevistamos o Zé Ricardo, eu acho que o Richard até separou o trecho lá do vídeo do Zé Ricardo, daqui a pouco a gente vai conversar com o Marcelo, mas antes da gente conversar com o Marcelo, eu queria a tua análise, porque o PT anunciou no final de semana a composição dos apoios das chapas do partido, das candidaturas do partido, e firmou o apoio que todo mundo sabia já na candidatura para o governo do senador Omar Aziz, na candidatura para o Senado do Marcelo Ramos, aí o Zé Ricardo para federal, aquela coisa toda, os candidatos a deputado estadual e outras candidaturas. Mas eu percebi que o Zé Ricardo deixou claro que as decisões vêm de Brasília, as decisões finais. Me pareceu que aquelas... Aliás, eu tenho plena convicção disso. As decisões... Até porque tem isso no histórico do PT também. As decisões estaduais aqui, elas prevalecem para o Estado. Mas quando chegar a hora H, né, fechamento das chapas, me parece que o mais importante é a decisão federal. Então, para resumir agora, neste caso, a candidatura do Marcelo Ramos, por exemplo, não seria fato definido pelo Partido dos Trabalhadores Nacional, a candidatura dele ao Senado aqui no Amazonas. Eu estou certo ou estou exagerando um pouquinho? Não sei, Jefferson. Veja bem, agora você observa a gênese do PT, era um partido de bases. Era a base, eram os filiados que determinavam, né? Então, quando você fala que o vereador José Ricardo falou que vai depender da Nacional, você vê que o partido mudou, as pessoas mudam, né? As instituições mudam. Então, o partido mudou. Antes, a base era predominante, hoje já verticaliza bastante, né? Vem lá de Brasília, do núcleo de São Paulo, que é o determinante. O ex-deputado federal, ex-vereador, deputado estadual Marcelo Ramos, ele tem uma trajetória, no meu entender, digna de aplauso. Nenhum
político amazonense, nenhum, Jefferson, na história do Amazonas, no primeiro mandato chegou a presidir o Congresso Nacional, Marcelo Ramos fez. Mas, o que ocorre? Posteriormente ele não foi reeleito. Nós entrevistamos o Marcelo ao vivo, inédito, viu, Adriano? Inédito. Ao vivo, ele presidindo uma sessão do Congresso Nacional e falando conosco aqui pelo celular. Sim. Presidindo, ao mesmo tempo. Ele estava lá comandando uma votação, não lembro qual era o assunto, evidentemente, mas ele pedia licença e falava com o plenário e falava conosco ao vivo aqui. Enfim. Acredito que ele nos honrou, viu, Jefferson? Não, honrou o estado do Amazonas. Mas o que ocorre? Ele migrou de partido, concorreu à sua reeleição de deputado federal pelo PSD, partido do atual senador Omar Aziz, candidato ao governo, não foi reeleito. E aí falou que ia abandonar a política, no meu entender, lastimavelmente, porque ele é uma pessoa que bem representa o Amazonas, e através de um convite, olha só, Jefferson, do presidente Lula, a candidata seria a Anny Moura, a princípio, entendeu? Falei com ela hoje. E aí Marcelo se filia ao PT e vem com força da Nacional. Se depender da Nacional, eu acredito que ele é candidato, então. Mas né? aí tem um problema. O Eduardo Braga me parece ser parte de um projeto, Adriano, não sei se você concorda, de um projeto maior, de um projeto que visa a reeleição do presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, e a composição de uma bancada no Senado. Neste caso, a pergunta que eu faço, e eu quero fazer para o Marcelo, porque ele vai falar conosco daqui a pouco, tá? Que ótimo. É se o Marcelo não tira voto do Eduardo. Entendeu? O Marcelo hoje, com o potencial de voto que tem, com as indicações nas pesquisas, se o PT apostaria nisso e deixaria o Eduardo de lado, o Eduardo que tem se mostrado, né, goste ou não, um aliado forte do presidente Lula, da base governista. É bom que a gente lembre que são 2 vagas, né, para o Senado. Então, tem partidos que já pensam até em lançar 2 nomes, o próprio partido, né, para o Senado. Por exemplo. O PL já suscitou isso, o delegado Costa Silva e capitão Alberto Neto. Então, eu diria que não, acredito até que pode somar. É bom lembrar que a história é mais sábia conselheira, como dizia o Bossuet, né? Jacques Benini Bossuet. Em certa ocasião, lá atrás, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas foram eleitos pelo mesmo partido. Eles concorreram à vaga e os 2 foram eleitos, né? Nós teremos 2 vagas aí. Então, o que eu estava vendo, Jefferson, é que essa composição traria outros nomes, inclusive alinhavados, esses nomes, pelo senador Eduardo Braga. Eu não sei se o PT já conversou com ele, olha, Marcelo Ramos, nosso candidato, a gente vai fazer parte desse grupão. Enfim, eu espero ouvir o Marcelo aí, nada mais interessante. Na tela aí a gente tem uma foto dele com o presidente Lula. Né? O Adriano, o nosso pessoal que está na rua, você tem algum contato deles já? Alguém está pronto para entrar aí? Daqui a pouquinho a gente vai ter informação da Meixa Piama, direto da Câmara Municipal de Manaus, e do Isaías Goldinho, da Assembleia Legislativa, que vai trazer detalhes sobre eleição da mesa diretora, uma possível novidade aí com relação a essa mudança na presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para o doutor, se é viável esse cenário que o PT está formando aqui no estado do Amazonas, porque a gente está falando de Marcelo Ramos, que ocupou uma posição que nenhum outro amazonense ocupou no Congresso Nacional. Zé Ricardo, que vai disputar também uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Não seria mais viável unir forças e garantir pelo menos uma vaga na Câmara Baixa, no caso na Câmara dos Deputados, ao invés de arriscar tirar Marcelo Ramos ali dessa disputa e jogar para o Senado, que é mais difícil, é mais disputado? Olha, Nelson, deixa eu pegar um gancho, já que ele fez uma pergunta perfeita nesse momento, e isso a gente vai perguntar para o Marcelo. Eu não tenho dúvidas que o Marcelo, se fosse candidato junto com o Zé Ricardo a deputado federal, mais as candidaturas que tem a federal, que o PT já acertou, pessoas com uma quantidade aceitável, razoável, vamos dizer assim, não chegam, acho, no Marcelo e no Zé Ricardo, mas gente com potencial de voto razoável, eles não fariam um federal? Não seria mais fácil, não sei se o Zé ou se o Marcelo, ou uma outra hipótese, o partido ocupar espaço político, levar todo mundo para estadual com algum potencial e eleger 2 estaduais? Eu acredito, vamos lá, e eu ainda tenho uma pergunta para a Meixa Piama, para ela
pesquisar lá na Câmara, se for possível, tá? Que foi enviado a LDO, que é acho que a lei mais importante, a lei de diretrizes orçamentárias, e eu queria que ela desse uma pesquisada lá se está tendo muito barulho, muita concordância com essa LDO que chegou na Câmara. Vamos lá. O Adriano, o teu questionamento, Adriano, é sobre, junto com o Jefferson, a viabilidade do Marcelo Ramos, é isso? Sim, e essa estratégia, né, de dividir dois grandes nomes, um para disputar o Senado, outro a Câmara, não seria melhor? Acabar não elegendo nenhum. Essa é o raciocínio que a gente faz. Nem o Zé Ricardo se elege federal, nem o Marcelo senador. Há uma dificuldade visível do Marcelo alcançar o nível de Eduardo Braga, de Alberto Neto, das candidaturas que estão postas aí, bem acima, Plínio. Pois é, a gente não está falando, de competência. De competência, perfeito. Competência o Marcelo tem de sobra. Uma das posições que ficou marcada na última eleição que ele concorreu, que se dizia muito, ele é o mais preparado. Só que ele não teve os votos, né? Então não adianta ser só mais preparado. Eu estou te interrompendo mais uma vez, queria te pedir perdão. Não, a gente está O Marcelo tem algumas coisas que ele reconheceu, algumas decisões que ele tomou durante a carreira política dele que acabaram prejudicando e meio que tisnando ele de um lado e de outro. Perfeito. Né? Você lembra de uma delas que ele falou? Eu posso falar aqui. Sim, pode falar. Claro. Ele se arrepende de ter sido vice de Eduardo Braga. Ele faz uma crítica disso. Ele tem uma crítica disso. Eu acho legal quando ele faz, mas o povo parece que Pois não entendeu isso. Então, o Marcelo Ramos, que indiscutivelmente é uma pessoa de preparo intelectual, ele disputou a última eleição para a Prefeitura de Manaus e o Adriano pode dar uma olhada, mas ele chegou acho que em 4º lugar. Né? Marcelo Ramos. Ele não teve grandes votos. Ele vem de uma tentativa de ser reeleito há 4 anos atrás para deputado estadual, e ficou em 3º no partido. O partido dele, na época, o PSD, elegeu Átila Lins e Sidney Leite. Ele foi deputado federal. O teu questionamento, se todos viessem para deputado estadual, eu diria que talvez até 3. Talvez 3. Até 3, porque você teria aí uma nominata. É bom lembrar que para deputado estadual, cada partido ou federação pode lançar até 25 pessoas. Então já tem o Sinésio, que é acho que o deputado estadual atualmente mais longevo. Zé Ricardo tem uma votação, é bom lembrar que em 2018, mas já tem um tempinho. Ele foi deputado federal mais votado, né? Não repetiu a dose em 2022, não foi reeleito. E o próprio Marcelo Ramos. Então eu acho que seria uma força muito grande para o parlamento estadual, para a Assembleia Legislativa. Para a federal, veja bem, eu sempre admirei o trabalho do José Ricardo no PT. Sempre foi uma pessoa propositiva, atuante. Eu vejo os números que eu tenho passados por algumas pessoas que fazem pesquisa, eu vejo uma dificuldade da nominata da Federação Brasil Esperança, que o PT faz parte, para fazer um deputado estadual de primeira. Eu vejo dificuldade nisso. E eu não quero ser o dono da verdade, nem estou torcendo contra. Só que eu vejo essa dificuldade. Jefferson, eu particularmente estou calculando o quociente eleitoral gravitando em torno de 260 mil votos. A gente pode até discutir isso, eu não vejo nenhum partido fazendo para deputado federal, tá? 260 mil votos, já se fala em 280, 282 eu já vi, né? Mas eu não vejo nenhum partido fazendo de primeira, dia 4 de outubro, fazendo 520 mil votos, ou seja, fazendo 2 deputados federais de primeira. Eu não vejo nenhum. Doutor, eu gostaria já de, aproveitando essa sua última fala, o senhor acha que nem o União Brasil, mas antes, porque o União Brasil está com uma força muito grande. Eu nem falo do União, eu falo do PL até também. O PL, Salazar, sim. Que vai ser bem. Só que o União Salazar também vai ter mais voto que o Amon, vocês acham? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O fenômeno do Salazar. Acho que o fenômeno do Amon deu uma diminuída, até mesmo porque quando ele foi para o Congresso, parece que a projeção dele em Manaus mudou um pouco, né? Mas agora a gente vai lá para a Câmara Municipal de Manaus, direto com a Mei Chapiama. A gente vai continuar falando com o Dr. Elson, mas a Mei já está no ponto.
vai trazer as atualizações direto do Poder Legislativo Municipal. MEI, boa tarde para você. Quais são as novidades que você traz para a gente direto agora da Câmara dos Vereadores, querida? Oi, Adriano, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando neste momento do D24 meio-dia. Nossa equipe está aqui na Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio, zona oeste da capital amazonense, onde chegamos aqui para acompanhar a sessão. Terça-feira hoje, Adriano, é um dia de discussão e também denúncias aqui no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Como você já acompanha, 37 vereadores estavam presentes, 4 se ausentaram, não deram nenhuma justificativa. O presidente da Casa, Davi Reis, não compareceu na sessão desta terça-feira e você já acompanha aí o vereador Zé Ricardo, do PT, ele falando sobre diversos assuntos, mas o resumo de hoje, Adriana, a gente já começa falando dele, o vereador que inclusive está ali na tribuna, trazendo alguns assuntos, fazendo algumas denúncias, ele que falou sobre a prefeitura implantar um hospital apenas para atender pessoas idosas e disse logo mais cedo que um dos grandes problemas na cidade é a questão da saúde e também a demora nos atendimentos nas unidades básicas de saúde, a questão da marcação de exame também é um problema por parte de muitas pessoas que procuram a saúde pública e aí acabam se deparando com essa demora. Logo em seguida veio o Roberto Sabino, que falou sobre esses repasses do governo federal para a situação da saúde, para que possa ser tudo verificado em relação a esses repasses. Inclusive falou que o município ele tem um orçamento de 12 milhões de reais voltados para a área de saúde. Inclusive ele chegou a falar também aqui na tribuna, o vereador Gilmar Nascimento, Adriano, sobre um projeto de lei onde ele pretende criar o mês de março para ter uma política voltada para crianças serem vacinadas contra o papilomavírus. Então é um assunto bem interessante, bem importante também, principalmente para crianças e adolescentes. Já o Coronel Rosses também, que estava aqui mais cedo, ele que também utilizou a tribuna, ele trouxe aí informações sobre a polêmica que aconteceu com ele lá na Universidade Federal do Amazonas, que acabou viralizando nas redes sociais. De acordo com ele, ele foi hostilizado, foi expulso do local por estudantes de esquerda. Inclusive, ele colocou um vídeo com todos os cartazes que foram feitos por esses estudantes ali na Universidade Federal do Amazonas, no bairro Japim, e também colocou um vídeo, Adriano, de uma nota de repúdio do Centro Acadêmico de Direito sobre um estupro que teria acontecido nas dependências da UFAM contra uma adolescente. Denunciou também o uso de drogas no local e outros comportamentos por parte desses estudantes. Já o vereador Alan Campelo, ele que trouxe aí detalhes sobre essa situação do Coronel Rosses, houve um debate ali onde ele informou que esses alunos acabam não representando a Universidade Federal do Amazonas e também falou sobre essa questão do uso de entorpecentes nas universidades, mas também em escolas, inclusive da rede privada. Esse foi o posicionamento do vereador Alan Campelo. Já finalizando com o vereador Simon Bessa, ele trouxe denúncias para pedir políticas públicas em favor das mulheres e também falou de um projeto de lei que é criado por ele, que pretende aí, que visa garantir 20% dos assentos para as mulheres na parte da frente dos coletivos no horário da noite, para evitar que as mulheres sejam assediadas, para evitar que elas sejam abusadas dentro dos coletivos aqui na cidade de Manaus. Então, o Simon Bessa, ele trouxe essa questão aí de políticas públicas voltada para as mulheres aqui na nossa cidade. Nesse momento, você acompanha que o plenário está vazio nesse horário, já pouco mais de meio-dia. Muitos vereadores já saíram no horário do almoço, mas esse é o resumo que aconteceu desde as 8 horas da manhã até nesse horário, quase 11h50 da manhã, onde muitos vereadores falaram sobre seus projetos, denunciaram, citaram o que precisa melhorar aqui na nossa cidade. E mais tarde, no programa Claro e Escuro, Adriano, a gente vai trazer todos os detalhes também, o que aconteceu agora nesse período da tarde. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, MEI Chapiama, muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade aí do Parlamento Municipal, você volta aqui ao vivo no meio-dia com Jefferson Coronel. Essa é a nossa missão. Para você que está aí do outro lado, eu sei que o seu dia é muito corrido, você trabalha, você estuda, você tem os seus afazeres, e a nossa missão aqui é levar informação para você que está aí do outro lado.
mostrar o que o teu vereador, a tua vereadora, o teu deputado, a tua deputada está fazendo neste momento. Será que ele está te representando? Olha, isso é um compromisso diário aqui do D24, meio-dia, com Jefferson Coronel. Todo dia a gente vai trazer essa atualização, Jefferson. Câmara e Assembleia, né? Câmara e Assembleia. Então você vai vendo o plenário aparentemente tranquilo hoje, né? 4 parlamentares ausentes, inclusive o presidente da Câmara, o vereador Davi Reis. E agora a gente continua falando com o doutor Elson sobre esse assunto, esse cenário, né? Cenário político nacional. Para colocar na linha, se o Richard puder, é deixar na linha o Marcelo, que a gente já emenda logo com o Marcelo, que a gente está falando muito do PT e da questão do Marcelo ser candidato ou não, né? E sim, vamos continuar. Bem, eu falava de quociente eleitoral, né? Eu estou calculando o quociente eleitoral para deputado federal por volta de 260 mil votos, mas tem pessoas que falam 280. Então, e aí o Adriano falou, nem o partido XY, eu acredito que nenhum partido, nenhuma nominata e federação vai fazer 520 mil votos. Com 520 mil votos, se o quociente eleitoral for 260, o partido faria 2. Outro dia, uma pessoa falou assim, você acha, eu vou dar logo, não vou falar a pessoa, mas vou falar o partido. Você acha que o MDB não faz 3? Eu falei, olha, eu não quero desejar mal a nenhum partido, que todos os partidos façam todas as vagas que eles querem, né? Mas... Os 30 federais. Sim, mas eu falei, eu acredito que não, eu acredito que nenhum partido vai fazer, isso se for 500... Não, 520 não faz. 520. Não, agora, o PL se for... que vai ter o campeão de votos, que vai ser o Salazar. Agora, olha só, se for 280 mil votos, o quociente eleitoral, se multiplica por 2 isso aí, vai dar... 640. Vai dar 560. 560, né? Sim, tá. Eu acho que o quociente não vai ser tão alto assim, mas eu estou calculando 260 mil votos, né? Eu acho que nenhum partido vai fazer 520. Vamos ver, eu não estou garantindo isso. Então, para mim, as 8 vagas serão preenchidas por 6 partidos e sobrarão 2 que serão preenchidas pelas sobras. Essa é a minha visão, tá? E, na minha visão, ainda que respeite e considere muito o mandato do José Ricardo, na minha visão, esses 6 partidos, que cada um fará uma vaga, eu não incluo a Federação Brasil Esperança nesses 6 partidos. Pode ser que consiga a sobra, né, se chegar a fazer 80% das vagas, pode ser. 80% do quociente eleitoral. Vamos ver. Eu estou aguardando aqui para ver se eles... O Richard está me informando aqui se fecharam. Vou chamar um intervalo comercial. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui, volta depois, já tentando o contato com o Marcelo Ramos. E continuando a conversa aqui com o Elcinho, tem ainda o nosso repórter Isaías, que está na Assembleia Legislativa, 2 repórteres que estão pelas ruas da cidade, vão já dizer alguma coisa para nós, e os 2 motoqueiros, Elcinho, e em breve teremos outras novidades para você ver a dinâmica e a velocidade com que nós vamos tratar essa questão de ter a informação à mão permanentemente aqui no D24 meio-dia com Jefferson Coronel. Intervalo e a gente volta já já.
.1 é o canal da sua TV digital e pelos canais das redes sociais, obviamente, YouTube, portal do D24 e do Meio-Dia com Jefferson Coronel, e na presença do nosso querido comentarista, analista. Agora eu vou cortar um pouco os adjetivos, senão é metade do programa só lendo adjetivos e qualificações. Mas tá ligado, viu? A gente teve aqui um pequeno probleminha técnico com o áudio, já estamos ajustando, tá bom, minha gente? Mas só dando continuidade ao que o nobre Jefferson Coronel estava tratando aqui. Hoje nós estamos recebendo o doutor Elson Ribeiro, um homem que entende muito de direito, de filosofia, e eu descobri hoje que também sobre jiu-jitsu, né? E daqui a pouco... E de política. De política. E de política. Melhorou, consertou meu áudio. Agora sim, né? Resolveu? Eles ainda estão ajustando, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o áudio do Jefferson Coronel, mas por enquanto o Marcelo Ramos já está no ponto, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma entrevista com o ex-deputado federal, ele que ocupou uma posição que nenhum outro amazonense conseguiu liderar o Congresso Nacional, foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidiu importantes comissões, né? Como por exemplo, reforma da Previdência. Perfeito. E foi realmente um parlamentar que se destacou, um parlamentar do estado do Amazonas que se destacou e agora está numa posição estratégica do Partido dos Trabalhadores, deve ser um candidato aí ao Senado Federal, mas essa possível candidatura ainda depende também da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. A gente está trabalhando sobre isso, sobre esse assunto desde ontem. Isso é muito importante porque o PT, ele é um partido que já teve muita força no estado do Amazonas e hoje tenta, né, se reerguer na Câmara, na Assembleia, no Senado Federal. E é por isso que a participação de Marcelo Ramos é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista completa com ele. Mas por enquanto, doutor, gostaria de aproveitar a oportunidade. Tem um vídeo, Adriano. Eu acho que está no ponto, sem querer interromper, como diz outro, já interrompendo, né? O vídeo do Zé Ricardo, do vereador Zé Ricardo, ele dando a explicação ontem, Elcino, daquilo que eu lhe falei no começo, da pergunta que eu tinha feito, se a candidatura do Marcelo estaria confirmada ou se ainda haveria alguma pendência nacional, mais ou menos assim, e se essa candidatura não estaria também em função da candidatura do Eduardo Braga, que seria um quadro importante, com mais chances, né, matemáticas, neste momento para o Senado Federal, o que interessa também ao presidente Lula. Então vamos ver o vídeo do que disse o deputado Zé Ricardo, depois a gente entra com o Marcelo e aí prolonga a conversa para tirar todas as dúvidas. Não. Acho que o vídeo ainda não chegou, Jefferson. Sim. Mas a nossa equipe já está preparando aí um vídeo, né, relacionado à entrevista. Se você perdeu ontem, nossa equipe que estava na Câmara Municipal de Manaus entrevistou o ex-deputado federal, hoje vereador de oposição, Zé Ricardo, falando sobre essa movimentação, esse movimento do Partido dos Trabalhadores, que no último sábado confirmou aí alguns pré-candidatos, principalmente a Câmara dos Deputados e também possivelmente a candidatura de Marcelo Ramos. A gente já tem, inclusive, essa entrevista, né, com o deputado, ex-deputado, hoje vereador José Ricardo. Vamos ouvir. Local, nós estamos defendendo já desde o ano passado que nesta eleição nós tenhamos na chapa majoritária que nós formos apoiar uma candidatura também do próprio partido. Então o Marcelo Ramos, que está sendo indicado e agora aprovado pela instância aqui do Estado, como o nome que o PT do Amazonas vai estar defendendo para ser candidato ao Senado. E é isso que está sendo encaminhado para a direção nacional. Agora, como a eleição vai ter dois nomes, quanto ao segundo nome, esse assunto acabou não sendo tratado na reunião do diretório, porque não era o ponto de pauta. Nós precisávamos confirmar qual era o nome para o Senado e também a nossa chapa federal e estadual. Então, esse é o ponto. De qualquer forma, a definição de apoios para o Senado, na nossa chapa, governador, portanto, majoritário, a decisão final é da direção nacional. Aqui o Amazonas fez uma indicação e, portanto, está defendendo o nome do Marcelo. Quanto à definição das negociações do PT nacional com os aliados, no caso o MDB, o PSD, né, e outros partidos possivelmente, aí a direção nacional é que vai ter que dar a diretriz para o Amazonas, para a direção. É assim em todo o Brasil, em todos os estados.
E agora nós vamos ouvir, né, o que disse o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele que já é cotado, já teve o nome anunciado, mas não confirmado pelo Partido dos Trabalhadores sobre essa possível candidatura. Ele está ao vivo, não é isso? Perdão lhe chamar, mas deputado, ainda posso lhe chamar assim, né, como deputado. Eu gostaria de saber se já houve essa confirmação da Executiva Nacional, o senhor vai disputar uma vaga no Senado e não seria mais viável o senhor tentar disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados, o senhor que já ocupou ali uma vaga na vice-presidência, já esteve liderando o Congresso Nacional, não seria mais interessante e estratégico entrar nessa disputa para a Câmara dos Deputados do que para o Senado Federal? Boa tarde para o senhor. Acho que está sem retorno lá para ele, né? Não, é que tem um delay. Tem um delay. A gente não está ouvindo aqui. A nossa equipe já está ajustando, mas daqui a pouquinho a entrevista com o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele que está sendo cotado aí, né? Já teve o nome anunciado como pré-candidato ao Senado Federal. Mais cedo a gente até estava conversando sobre isso com o doutor Elson Ribeiro, essa possível ambição, estratégia do Partido dos Trabalhadores que pode resultar numa desocupação, ou seja, o partido não vai ter um representante nem na Câmara, nem no Senado, porque é muito arriscado. A gente está falando aí de um coeficiente eleitoral muito elevado, esperado para este ano. É uma disputa que vai reunir grandes nomes, como, por exemplo, Alberto Neto, Eduardo Braga, Plínio Valério. Entrar nessa disputa após uma sequência de derrotas é um pouco arriscado esse movimento do PT, não é isso? Muitas vezes, Adriano, uma eleição tem o recall, a rechamada, né, a lembrança da eleição anterior. Então, nesse aspecto, eu não vejo números favoráveis, né, porque se você pegar as 3 últimas eleições que o Marcelo participou, e eu quero salientar isso, para mim ele é um candidato excelente e foi um político excelente, um deputado federal excelente. Mas se você pegar as 3 últimas eleições, ele teve uma quantidade de votos interessante. Lá em 2018, ele era do PR, mais de 100 mil votos. Mais de 100 mil votos. O problema é que depois ele teve 60 mil votos. Pois é, não. Foi uma votação, eu diria até pífia, né? E ele só, sabe disso, né? Pois é, ele teve mais de 100 mil votos, ocupou um cargo que ninguém tinha ocupado, presidente do Congresso Nacional, ele presidiu a maioria das sessões do Congresso Nacional, e aí ele não é reeleito, ele teve, se eu não me engano, 70 mil votos na eleição, e depois é candidato a prefeito e teve 60 mil votos. Então, você vê, ele não tem um recall. Quinto lugar para prefeito. Quinto lugar, ele não tem um recall tão favorável, e eu estou calculando que os senadores serão eleitos com cerca de 800 mil votos, né? Então, é muito voto. É bom lembrar que... Pega 2 nomes fortíssimos. Senador, você tem o Alberto Neto de um lado e o Eduardo Braga do outro, que são os dois que estão em primeiro. E aí o Plínio correndo por fora, Valério do segundo também. voto. O próprio Marcos Rota está sendo cotado. Tem um número ali avantajado de pessoas, né? Enfim... Eu acho que se é para ser o Marcelo está ok, me parece, né, Marcelo está ok. Marcelo já está no ponto, pode chamar ele. Vamos voltar com o Marcelo no vídeo. E eu tenho até um questionamento em relação às convenções partidárias. Marcelo, eu pelo que eu vi, você me deram o ok aqui, né? Enfim, a dúvida que a gente tem, Marcelo, repetindo, não sei se você chegou a ouvir ali na tentativa anterior que a gente fez, se está confirmada a sua candidatura. Eu sei que você quer ser, você tem dito que é candidato ao Senado ou não é candidato a nada. Me parece que o presidente Lula fez uma proposta, uma ideia, propôs, sugeriu ou pediu que você fosse candidato ao Senado. Agora, só que tem um cenário maior, um cenário macro aí em cima dessa sua candidatura, do partido, não é sua, do PT, né? Que é a intenção de eleger o Eduardo Braga. O Eduardo é um aliado do governo Lula também. E é o raciocínio que eu particularmente fiz aqui, Alcim, Marcelo e Adriano, é que você, candidato, tira votos do Eduardo,
né? Porque o Eduardo trabalha a votação dele um pouco no campo da esquerda, pouco não, bastante no campo da esquerda, com apoio ao presidente Lula. Né? E se isso não implicaria em decisão diferente da sua. E muito obrigado por estar conosco e na próxima vez você vem aqui no estúdio ao vivo que nós não teremos problema de áudio. Obrigado mais uma vez por estar conosco, viu, Marcelo? Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos. Eu estou sem o vídeo, então não consigo ver quem está aí no estúdio. Tem que ligar mas o acho que é o retorno. Elcio. Então, um abraço ao Elcio. Isso aí. E eu quero primeiro agradecer a oportunidade desse diálogo. Nós estamos num momento importante. Nós estamos vivendo... Eu continuo sem áudio aí? Eu estou sem vídeo, mas estou com o áudio. Ouvi perfeitamente o Jefferson Coronel. Eu posso seguir respondendo? Tá, então... A gente vai ouvir aqui pelo celular aqui, Marcelo. Pode seguir. Primeiro, obrigado, Jefferson. Uma alegria poder conversar com você, com todos os seus telespectadores. Vamos lá. Vamos levar em consideração que nós estamos falando de uma eleição de 2 votos. O eleitor obrigatoriamente vai votar 2 vezes. Portanto, ele vai votar no senador Eduardo e em outro senador. Ele vai votar no Marcelo e em outro senador. Se o senador Eduardo não dividir o segundo voto dele comigo, que sou candidato do partido do presidente Lula, ele vai dividir esse segundo voto com quem? Já que todos os outros candidatos estão fora da base de apoio do presidente Lula. Então, isso é uma leitura absolutamente insustentável. As pessoas vão votar 2 vezes. Quem votar em mim porque é de centro-esquerda, vai votar também no senador Eduardo Braga, porque só tem 2 candidatos da base do presidente Lula, eu e o senador Eduardo Braga. Então, essa polêmica, ela não existe. Avaliação, não há opções, não há alternativa, não há hipótese, digamos assim, de haver uma interferência de Brasília e movimentar a sua candidatura. Você mantém a sua candidatura, é uma decisão sua já firmada, e seria também atendendo a um pedido, segundo você já nos disse outra vez, atendendo a um pedido do presidente Lula. É isso. Então vamos lá. A direção estadual do PT aprovou por unanimidade o meu nome. Vocês sabem o quanto é difícil alcançar uma unanimidade no PT, que é um partido muito diverso, composto por várias forças políticas que pensam diferentes. O grupo de trabalho eleitoral, que é coordenado pelo ministro, hoje ministro da SRI, José Guimarães, deputado José Guimarães, na última reunião, com a presença do presidente do partido, Edinho Silva, reafirmou a manutenção da minha candidatura. Nós tínhamos uma conversa lá atrás com o presidente Lula sobre essa candidatura ao Senado e esperamos que o presidente Lula, estando agora em Manaus na semana que vem, possa reunir esse grupo que faz parte da sua base política e organizar. Eu quero dizer também que eu nunca ouvi o senador Eduardo dizer que não queria minha candidatura. Eu li no Metrópole uma declaração de um deputado do MDB, que não diz nem o nome de quem é, de que haveria um entendimento de que a minha candidatura dividiria voto. É verdade, ela divide voto. Ela divide porque as pessoas têm 2 votos. As pessoas vão votar 2 vezes. Os meus eleitores vão votar em mim e no senador Eduardo, os deles vão votar nele e em mim. Um ou outro voto de composição diferente acontece, mas não é isso que vai fazer ganhar ou perder a eleição. Além do mais, se nós pegarmos alguns números, são muito significativos. O senador Eduardo Braga, ele foi eleito na eleição passada com 18,42% dos votos. Ele perdeu em Manaus para 3 candidatos, o Plínio, o Luiz Castro e o Issa. Ele virou no interior porque o Luiz Castro e o Issa não tinham nada no interior. Essa eleição agora tem outras características. Você tem o deputado Alberto, você tem o senador Plínio e o governador Wilson Lima, que tem alguma base no interior. Isso significa que, mais do que não atrapalhar, a minha candidatura ajuda a candidatura do senador Eduardo,
porque amarra o segundo voto dele no interior do Estado, oferece um discurso mais progressista, que apaixona mais esse eleitor ideológico do presidente Lula e traz ele junto comigo para esse perfil de eleitor. Então, longe de atrapalhar, é uma candidatura que contribui. Nós reconhecemos a importância do senador Eduardo Braga e a importância de renovação do mandato dele, não só pelo apoio ao presidente Lula, mas pela relevância dele para a defesa dos interesses do povo do Estado do Amazonas. E caminharemos juntos, eu pedindo voto para ele pedindo voto para mim, e nós dois juntos pedindo voto para o senador Omar e para o presidente Lula. Não sei se você me ouve. Marcelo, o interior é composto de 61 municípios e eu queria saber, me fala uma coisa, até as convenções começarão dia 20 de julho, vão até o dia 5 de agosto. Ainda tem um tempinho aí, né? Você consegue visualizar o apoio direto de prefeitos, sabendo que o presidente Lula tem uma votação, sempre teve, na última eleição ele ganhou em 58 municípios, né? Perdeu só em 4. Mas ninguém é eleito só com os votos do interior, ainda que eles sejam extremamente importantes. Isso numa eleição majoritária, né? Como é a do Senado. Mas e a capital, Marcelo? Porque, como você salientou, o senador Eduardo Braga ele teve dificuldade na última eleição aqui em Manaus, né? E na última eleição para prefeito, ainda que você tenha feito uma campanha limpa e digna de aplauso, você saiu com, eu acho que 60 mil votos, 70 mil votos, não lembro exatamente. Como é que você vislumbraria essas duas situações? Primeiro que eu falei, convenção partidária. Vai ter tempo de mudança? A federação do PT, Brasil Esperança, vem com nominata cheia e a questão do interior, de apoio de prefeitos e da capital. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que primeiro essa questão de divisão de voto, eu volto um pouco nela. Quem tem problema de divisão de voto não somos nós. Nós só temos 2 candidatos na base do presidente Lula. Eu e o senador Eduardo. Quem tem problema de divisão de voto é o outro lado, que tem o ex-governador Wilson Lima, o vereador Rodrigo Sá, o Alberto Neto, o delegado Costa Silva, o Plínio Valério, o Marco Rota e mais um. Portanto, é do lado de lá que está congestionado. É eles que estão com problema de divisão de votos que vai fazer com que eles sejam derrotados e a base do presidente Lula eleja os 2 senadores no Amazonas. A eleição anterior, Elcio, cada eleição é eleição. Você pode falar da anterior, que eu tive 6% dos votos, eu posso falar da de 2016, que eu tive 437 mil votos, 47% dos votos. Então, a gente escolhe a eleição que a gente quer falar. Cada eleição é um momento, esse é um momento diferente, é uma candidatura lastreada pelos resultados que o governo do presidente Lula tem oferecido ao Estado do Amazonas. E, repito, eleição majoritária, eleição de prefeito, eleição de governador, você precisa de 50% mais um dos votos. Eleição para o Senado com 2 votos, 20% vai eleger um senador. E a base do presidente Lula vai fazer mais do que 20% dos votos. Se nós unificarmos a nossa campanha, potencializarmos a nossa campanha casada com o presidente Lula, nós vamos fazer os 2 senadores no estado do Amazonas, e isso será muito importante. Em relação ao apoio de prefeito, de deputado, de vereador, Elcio, você me permite dizer uma coisa aqui que eu tenho dito em todas as entrevistas. Eu, sinceramente, não estou preocupado em construir apoios por dentro da política formal. Eu não estou preocupado com o prefeito, eu não estou preocupado com o vereador, eu não estou preocupado com o deputado estadual. Eu estou preocupado em falar direto com as pessoas. Foi assim que eu construí minha trajetória e foi assim que eu cheguei a quase 500 mil de votos na eleição de 2016. De 2017 em diante, as composições políticas foram meio que tolhindo o meu discurso, adaptando o meu discurso. E hoje eu tenho autonomia profissional e financeira, faço política por propósito e por missão de vida, mas não preciso disso da minha vida. Tenho autonomia e independência política quando fiz esse movimento de
para o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. Não dependo, para chegar onde eu cheguei, de deputado, de vereador, de governador, de prefeito, de ninguém. Se você olhar, vamos pegar a Atlasintel de anteontem, publicado de sexta-feira, publicado aí. O deputado Alberto tem 20%, o senador Eduardo tem 17%, o Plínio tem 15%, eu tenho 12%. Isso é empate técnico entre o segundo, o terceiro e o quarto. Então, é uma eleição viável. Na eleição de prefeito, Coronel, em momento nenhum eu apareci em nenhuma pesquisa com mais de 5%. E eu precisava de 50% mais um. Agora, eu, sem fazer pré-campanha, sem ir no interior, sem nenhuma declaração formal ainda do presidente Lula, sem caminhar ao lado do senador Eduardo e do senador Omar na pré-campanha deles, eu alcanço 12%, 13% dos votos, dependendo da pesquisa, apareça em segundo ou em terceiro. Então, é uma eleição diferente, uma candidatura absolutamente viável e, mais do que isso, uma candidatura que, se encontrar o ponto correto de sinergia com a candidatura do senador Eduardo, do senador Omar e do presidente Lula, vai permitir com que a base do presidente Lula faça os 2 senadores do Amazonas. Marcelo, deixa eu lhe perguntar, vou só dar um pouquinho mudança de foco aí. Na eleição para o governo do estado, você acha que tem candidaturas das que foram postas aí? Vamos lá, o Davi, a Maria do Carmo, o Roberto e o Omar. Tem candidatura que está fora do jogo ou você concorda com a ideia de que está todo mundo no jogo? Claro que o Omar saiu na frente, ainda está ali na ponta, ainda é forte candidato aí para o segundo turno, mas você acha que tem alguém fora do jogo? Jefferson, eu avalio que hoje é uma eleição que tende a um segundo turno entre o senador Omar e a candidata Maria do Carmo. E eu explico por quê. As outras 2 candidaturas, do ex-prefeito Davi Almeida e do governador em exercício Roberto Cidade, se candidato for, são candidaturas que se lastreiam na política formal, no vereador, no líder comunitário, no deputado, e nessas lideranças formais. E a candidatura da Maria do Carmo tem um lastro mais ideológico, vinculado à candidatura que representa o bolsonarismo. Então, eu acho que Davi e Roberto Cidade não conseguem avançar sobre uma base da política tradicional muito consolidada em relação ao senador Omar e, por outro lado, a polarização nacional ela tende a ter impacto nos estados. E nós temos uma candidatura que claramente representa o projeto do presidente Lula, uma candidatura que claramente representa o projeto do ex-presidente Bolsonaro e 2 candidaturas que não têm identidade nacional. Então, eu não vou dizer que tem alguém fora do jogo já, é muito cedo para isso, seria precipitado, mas a minha avaliação hoje é que é uma eleição que caminha para um segundo turno entre Omar Aziz e Maria do Carmo. Bom, Marcelo Ramos, pré-candidato, segundo ele, confirmado, né, e definido ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado estadual, como disse o Elcinho, ex-presidente da Câmara, ex-presidente do Congresso Nacional, né, quando presidiu sessões. Eu nunca esqueço, Marcelo, que você deu uma entrevista, acho que a única da sua vida, a única da história do Congresso Nacional, a única da história do jornalismo, ao mesmo tempo presidindo uma sessão do Congresso, você estava lá à mesa, e dando uma entrevista ao vivo para o nosso meio-dia, você com o celular assim, você olhava e falava um pouco conosco e falava um pouco com o plenário comandando uma votação. Acho que você não esquece disso também, né? Não, isso demonstra o carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho pelo teu trabalho, né? E, além do mais, tu é meu padrinho de casamento, né, bicho? Eu tenho que cuidar bem de ti. Elcinho, ele fala isso assim, sabe por quê? Porque eu já briguei com ele no ar aqui, briguei, que eu digo no bom sentido, né? Então, assim, o Marcelo é um cara que a gente já teve críticas no ar, eu sempre digo isso. Meu afilhado de casamento, meu afilhado, amigo pessoal, de frequentar a minha casa, frequentar meu sítio, né? E eu acho legal isso, Elcio. A gente tem a liberdade, Adriano, de fazer a crítica que eu quiser fazer a ele, fiz antes dele entrar no ar, acho que talvez ele tenha escutado, fazer a crítica que eu quiser fazer a ele, e ele leva na boa, né? Ele leva como se diz, na esportiva, né, Elcio? Na esportiva no sentido de que, com respeito,
E isso faz muito bem para todo mundo. Eu acho que esse espaço aqui, Marcelo, acho que não tenho convicção que esse espaço aqui está aberto a você, como está aberto a todos os políticos que a gente vai ter que entrevistar aqui ainda. Mas eu faço um agradecimento especial, Elcinho, sem precisar dar um puxão de orelha no meu afilhado hoje, né, Elcinho? O que você acha? Com certeza. E eu também faço um convite para o Marcelo voltar para as corridas. Estamos te esperando. Voltar a te humilhar nas corridas, Elcio. Ele sempre perdeu para mim nas corridas. Tu és um pangaré. Então eu vou Até quando tu terceirizou para um outro corredor disputar comigo, eu humilhei tu. Maratona do Rio de Janeiro. O Márcio Rodrigues, ele não esquece a cachuleta que ele levou. Então, tá bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela disposição de atender a gente aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Coronel, me permite uma última palavra bastante curta, né? Que eu acho que tem que justificar também, ainda que rapidamente, por que eu quero ser candidato ao Senado. Né? Por que essa história? Por que candidatura ao Senado? O Senado será um espaço de disputa política de hegemonia entre o projeto político do presidente Lula e o projeto político da oposição. Isso está verbalizado. A oposição deseja fazer maioria para emparedar o governo do presidente Lula e nós não podemos permitir isso. Segundo, a eleição para o Senado permite uma participação mais qualificada no processo, entrevistas, debates, tempo de televisão que permite a formulação de políticas sobre o Estado. E, por fim, no momento em que existem candidaturas que têm como objetivo se salvar da cadeia e que existem candidaturas que se lastreiam, eu quero ser senador para impeachment ministro do Supremo, se o ministro do Supremo cometer crime, eu voto pelo impeachment. Mas eu não quero ser senador por isso, porque isso não muda a vida de ninguém. Eu quero ser senador para enfrentar as questões de saúde, de segurança pública, de infraestrutura, para preparar a Zona Franca para a janela de oportunidades a partir de 1º de janeiro de 2033, quando só a Zona Franca terá esse modelo de incentivo fiscal. Eu acho que isso sim muda a vida das pessoas e no caminhar da campanha tocará as mentes e os corações para que a gente possa ocupar um mandato no Senado da República. Muito obrigado, uma alegria participar com você, um grande abraço. É isso aí, Elcinho. Certo? Perfeito, isso aí. Gostei de ouvi-lo e melhor ainda esse nosso bate-papo aqui. Né? O legal é que o Marcelo ele não foge das perguntas, ele responde mesmo o que pensa, de forma bem enérgica. Isso é interessante. Vamos fazer mais um intervalo agora? Vamos. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta depois. Tem ainda o Isaías Godinho. Sim, nossos repórteres que estão nas repórteres, ruas, os os dois motorrepórteres. assim, E um projeto para lá de polêmico na Câmara Municipal de Manaus, viu? Ainda tem, né? Tem. A gente volta já. Vamos fazer um intervalo comercial. Vamos nessa. O Dia do Trabalhador de Estética Automotiva. Cara, brincadeira. O portal D24AM está de cara nova no seu celular. A notícia agora chega mais rápido na palma da sua mão. Política, economia, esportes.
Bem, estamos retornando aqui ao nosso D24 meio-dia com Jefferson Coronel, apanhado de surpresa. Sim, encerrada a entrevista com o Marcelo. Adriano, o que a gente tem agora de... Agora a gente vai para a zona norte de Manaus, Aliança com Deus. Se não me engano, fica dentro do bairro Cidade de Deus, onde o nosso repórter Carlos Barbosa vai ouvir os apelos da comunidade. Parece que lá o problema também gritante, Jefferson, e você que está aí do outro lado, doutor Elson, é justamente a questão da infraestrutura, não é isso? Carlos Barbosa, boa tarde para você e para toda a comunidade que nos acompanha neste momento. Muito boa tarde, Coronel. Muito boa tarde, Coronel Jefferson. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Meio-Dia com o Coronel Jefferson. Olha, gente, a equipe de reportagem se encontra aqui na comunidade, aqui no bairro Aliança com Deus. Nós que somos voz de todas as comunidades, nós recebemos um chamado do líder comunitário aqui do bairro, Diego Patrick, que quis fazer uma denúncia e ele disse bem assim: vou fazer uma denúncia para que todos possam ver a situação deste bairro que tem sofrido com obras inacabadas da prefeitura. Boa tarde, Diego. Olá, querido, boa tarde, Coronel Selva. Olha só, Coronel, a gente vem denunciando aqui a precariedade que a Água de Manaus tem deixado na comunidade, Aliança com Deus. Fizeram tanto buraco, cavaram e continuou o vazamento, não asfaltaram. Outras ruas que eles vieram asfaltar colocaram meio centímetro aqui de asfalto e está horrível a situação. Então a gente pede um socorro. Época de campanha, já era para eles estarem aqui, né? Porque eles só aparecem na época de eleição, então a gente não tem representante vereador aqui na comunidade, porque por isso que a comunidade hoje está jogada, é uma área mesmo que precária, que cada área, segurança nota 0, asfalto nota 0, lixo nota 0, então a gente reclama muito que é direito nosso, a gente paga nossos impostos em dia, nós somos patrões dos deputados, vereadores, prefeito, governador, através do meu imposto, da minha água, da minha luz, a gente paga o conforto deles, da família deles, né? E se caso aqui alguém ficar devendo água, luz, eles vão lá e cortam. Como, inclusive, cortaram a água de pessoas que tiveram as suas contas pagas em dia e cortaram. Nós estamos trazendo uma equipe de advogado para cá e vamos meter um processo na Água de Manaus por esse dano que eles estão fazendo com a comunidade Aliança com Deus. O Diego, que é líder comunitário aqui do Aliança com Deus, me levou para dar uma volta, como você consegue ver nas imagens, eu acredito que esteja passando agora para você, aonde foram vistos vários buracos, aonde tem bueiros que não estão com tampas, colocando em risco a vida de crianças transuentes que passam, né, pela rua em dias de chuva. Olha, eu também tenho aqui a senhora Eliana, ela que nos procurou também, Coronel Jefferson, para mostrar uma conta de água. Ela que o contador dela está bem na frente de um duto e, de acordo com as informações dela, parece que o cano quebrou e mesmo assim a conta de água chegou e com um valor muito arbitrário, não foi, dona Eliana? Sim, eles vieram, fizeram esses buracos aqui na rua, quebraram a minha encanação bem em frente da minha água que vai para a minha casa. E 4 dias chegou esse valor dessa conta aqui altíssima para mim. Né, eu já fui lá, tentei resolver, eles marcaram uma data para mim voltar, eu vou voltar lá, mas se não resolver eu vou para o PROCON e vou para a justiça com eles, porque isso é um absurdo, não é só a minha. Teve conta de gente aqui que chegou 3 mil, 5 mil, isso é um absurdo, depois desses quebra-quebra que eles vieram fazer aqui no bairro. São quebra-quebras. Olha, nós temos também uma moradora, Dona Rai, por favor. Dona Rai, que mora há mais de 10 anos aqui na comunidade. Ela também que com certeza tem um pedido, né, para fazer às autoridades competentes, Dona Rai. Boa tarde, programa Meio-Dia, Coronel. O senhor lembra da Porcina? Pois é, a minha comunidade que eu amo, né? Eu sou uma comunitária atuante, ativa pra caramba aqui, porque eu gosto muito da minha comunidade, aqui que eu crio meus filhos, né? Então tem várias demandas e faz muito tempo que não temos assistência de ninguém, né? E eu prefiro, na minha opinião, seu coronel, assim, que eu acho que a comunidade é que tem que decidir os recursos. Por exemplo, se fosse para pagar o show da Joelma, eu preferia as ruas urbanizadas, eu acho que toda a comunidade também, para os nossos filhos chegarem em segurança, para uma mãe não ser atropelada e perder o filho voltando para casa, entendeu?
Então, acho que tem que ouvir mais as comunidades. E eu estou aqui com voz da minha comunidade, representando a minha comunidade belíssima, porque, olha, eu acho que eu estou no mundo invertido, que eu estou morrendo de frio aqui. Eu não acredito que as pessoas preferem, né, não ter o seu direito de ir vir. Principalmente aqui tem as crianças, né, que vão para a escola. Aí a gente pede também que o MMU escute a gente com uma mão única, porque tudo isso causa um transtorno em todos os setores. A educação. O aluno chega atrasado, o professor chega atrasado. Com certeza. Coronel, uma mão única, a gente pede aqui, seu coronel. Todas as demandas que a comunidade pede, com certeza serão atendidas, porque o programa Meio Dia com Jefferson Coronel é assim, é a voz da comunidade. Muito obrigado. Coronel, eu volto com o senhor nos estúdios. Muito obrigado, seu coronel. Olha a Pocina. Tratamento, né, hierárquico, né, viu ali, Adriano, pro coronel. Desligo aqui. A patente, até o Selva, né? Até o Selva, vou ter que prestar Selva. continência pro rapaz. A única coisa que eu tenho a questionar dele é a camisa que ele está usando. Do Flamengo é complicado mesmo. Tem que questionar. Agora ela falou até da viúva porcina. E ela falou uma coisa muito interessante, que é, no ponto de vista dela, a comunidade deveria decidir o que é prioridade dos recursos públicos. Ela falou, se tivessem consultado a gente se é prioridade fazer o show da Joelma ou é uma melhoria na infraestrutura, a gente ia optar pela melhoria na infraestrutura. É interessante ela trazer esse dado, porque recentemente o Grupo Diário do Amazonas revelou, né, através de uma investigação, um levantamento feito aqui pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo, que nos primeiros 4 meses deste ano, ou seja, de janeiro a abril, a Prefeitura de Manaus contratou, foi feito todo ali um levantamento de contratos para eventos e shows aqui em Manaus, quase 200 milhões de reais, alugando estrutura de palco, de iluminação, de fogos de artifício e afins. E realmente é um valor que chama a atenção, ao mesmo tempo em que a cidade carece do básico. Drenagem, asfalto. O Cidade de Deus, o Aliança com Deus, onde eles estão, nossa equipe já foi lá também, Jefferson, Dr. Elson, mostrar a realidade da saúde, porque eles não têm uma unidade básica de saúde dentro da comunidade. Eles precisam se deslocar até o Cidade de Deus, só quando eles chegam no Cidade de Deus, dizem o seguinte, você está fora de área. Essa unidade aqui só atende os moradores do bairro Cidade de Deus. Então o pessoal que é do Aliança com Deus acaba ficando fora da cobertura daquela unidade de saúde. Então eles sofrem com vários problemas e pedem uma prioridade, né, para a comunidade. Elcinho, esse é um questionamento que eu faço há um bom tempo. No meu modo de entender, se eu fosse vereador de Manaus hoje, Elcio, eu proporia o seguinte, a prefeitura e o governo só podem patrocinar, bancar e apoiar shows de artistas pequenos, tipo até 10 mil reais de cachê. A gente só vai pegar artista pequeno, aquele que ganha 300 reais para tocar 200 reais uma noite inteira num barzinho, muitas vezes, se lascando e fica com 100, 150 no bolso, porque ele tem que pagar o cara que carrega o som dele, o cara que toca o violão. Então, eu, no meu modo de ver, esse deveria haver, eu estou falando 10 mil hipoteticamente, mas deveria haver um teto para isso. Eu sou contra, terminantemente contra, prefeitura, governo, seja lá quem for, pagar qualquer valor de 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 300 mil para artista, principalmente se for de fora vir cantar aqui. Eu que não tenho nada contra os artistas de fora, mas a gente tem tanto artista pequeno, que eu digo, que ainda está começando a fazer sucesso e que já mostrou talento e que mostra talento todos os dias. É cantor de boi, é cantor de toada, é levantador de toada, é o cara que está no barzinho, é o cara que está no restaurante tocando um violão. Esse pessoal tem que ser apoiado. E quando a cidade tiver esse problema que a gente está vendo nas imagens aí, como é que você vai concordar, Elcio, em gastar 200 milhões de reais em 4 meses? Em 4 meses, 200 milhões de reais, se a cidade tem esse tipo de buraco, esse tipo de lixo, esse tipo de tratamento às pessoas que moram nela. Como é que você explica para uma pessoa que mora aí, onde uma ambulância muitas vezes não consegue passar, que você pagou 1 milhão, pagou 300 mil, 500 mil para um artista famoso que já tem muito dinheiro vir fazer um show em Manaus? Nada justifica. Não é cultura. Não é cultura. Cultura é você tratar o cara que é pequeno, que merece que canta toda quinta, sexta e sábado por um cachezinho de 200 reais num bar ou num restaurante. Esse é o meu ponto de vista. Antes da gente passar a palavra para o Dr. Elson, a gente vai exibir uma matéria do Isaías Godinho sobre a movimentação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Tem um novo nome cotado para presidir o Parlamento Estadual. Esse nome aí que surgiu essa semana, uma apuração feita pela nossa equipe de jornalismo, que é justamente da professora Jaqueline, que está entre a Câmara e a Assembleia e agora cotada também para presidir
o parlamento estadual. Vamos conferir a matéria completa de Isaías Godinho. A instabilidade política em torno do União Brasil gira em torno da figura da vereadora professora Jaqueline. Isso porque a parlamentar é a primeira suplente do partido aqui na Assembleia Legislativa. E depois que o deputado estadual Roberto Cidade renunciou às funções à frente do Poder Legislativo, a vaga de deputado ficou em aberto. A assessoria da parlamentar conversou com a nossa equipe de reportagem e afirmou que a vereadora ainda não tomou uma decisão se vai ocupar a vaga deixada por Roberto Cidade ou permanecer nas funções de vereadora na Câmara Municipal de Manaus. Além disso, a professora Jaqueline já ocupou as funções de deputada estadual no lugar de Joana Dark. Ela precisou retornar novamente para a Câmara Municipal de Manaus depois que Joana Dark saiu do governo e retornou para as funções de deputada estadual. E logo em seguida, depois que Roberto Cidade assumiu o governo do estado de forma interina após a renúncia de Wilson Lima e de Tadeu de Souza como governador e vice-governador respectivamente, a professora Jaqueline voltou ao parlamento, mas agora seguiu novamente para a Câmara Municipal de Manaus. A assessoria da parlamentar afirmou que a vereadora tem pelo menos 30 dias para decidir se vai ou não ficar como vereadora. Esses 30 dias são a partir do dia 4 de maio, a data em que houve a votação aqui na Assembleia Legislativa que definiu Roberto Cidade e Serafim Corrêa como governador e vice-governador do estado do Amazonas até janeiro de 2027. A gente vai seguir acompanhando para saber qual vai ser a decisão da vereadora, se ela vai ou não assumir a vaga de deputada estadual. Caso ela opte por ficar como vereadora, quem assume as funções de deputada estadual pela União Brasil é a segunda suplente, a Brena Dianá. No entanto, não há nenhuma movimentação política sobre a segunda suplente, Brena Dianá, nem nas redes sociais. A última postagem de Brena foi em uma viagem fora do estado do Amazonas. A gente vai seguir acompanhando para saber qual vai ser a definição em torno dessas suplências. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isaías, pelas suas informações. É isso aí, o que acontece na Assembleia Legislativa do Amazonas, D24, meio-dia com Jefferson Coronel, também de olho para te manter muito bem informado, viu? Só que agora a gente vai para o cenário nacional, porque teve movimentação já nas intenções de voto. Eu não falei que isso ia acontecer, minha gente? Depois daquele fenômeno, não é? Onde uma última pesquisa do Instituto Atlas Intel divulgou ali que Flávio Bolsonaro teria passado Lula, ultrapassado o presidente Lula nas intenções de voto, pelo menos no segundo turno. Houve agora uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira que mostra uma reviravolta nesse jogo. Essa pesquisa, ela é muito importante porque ela ocorre após a divulgação daquele escândalo, né, do áudio envolvendo ali Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. E essa pesquisa, inclusive, cita esses áudios. Esses áudios podem ter aí impactado também nos números. O que a gente tem agora de informação é que Lula abriu vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A gente consegue perceber que Lula já está com 47% contra 34%. E dá para ver também a curva, né? Isso aí é no primeiro turno. A pesquisa anterior mostrava uma ascensão de Flávio Bolsonaro. Ele só subia nas pesquisas e o Lula caía. Mas, após a divulgação do áudio, né, e toda essa repercussão na mídia, o cenário começou a mudar. Lula passou a crescer também pouca coisa, de 46,6% para 47%, mas Flávio Bolsonaro apresentou uma elevada queda. Vamos ao segundo quadro, que mostra também sobre essa questão aí do Flávio Bolsonaro. Você tem a margem de erro dessa pesquisa? Margem de erro. Em torno de 5%, deve ser em torno como todas elas. De? 5%, 5 pontos. Agora, o segundo turno é interessante. Olha, o segundo turno, a última pesquisa mostrava que Flávio estava um pouco, tecnicamente empatado, mas ele estava assim à frente de Lula por alguns mínimos percentuais, só que agora, após a divulgação do áudio, ele também acabou caindo nas intenções de votos, né, de 47,2%
para 41%. Lula continua... A gente consegue perceber, doutor, uma estabilidade do Lula. Sim. Parece que ele alcançou um tipo de teto, o senhor considera isso? Eu perguntei qual era a margem de erro, porque quando você coloca no primeiro turno 47%, no Brasil, desde 1989, quando houve o processo de eleição direta pela redemocratização, que o ex-presidente Collor venceu, em duas ocasiões, com o ex-presidente Fernando Henrique, houve a finalização no primeiro turno. Então, pela pesquisa, e eu gosto de salientar que a pesquisa representa um momento, é uma foto, né? O Magalhães Pinto, político mineiro, dizia que a política ela é muito parecida com as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, já mudou, já está de outro. Mas, por essa foto aí, dentro da margem de erro, haveria a possibilidade do presidente Lula vencer no primeiro turno. Aqui, vou te dar uma informação aqui que eu estou vendo aqui Agora, na CNN, tá, sobre a margem de erro, 1%. Ponto então percentual. não, então chegaria a 48%. Pronto, é essa pesquisa 1%. aqui, né? Essa pesquisa. Sim. O Então, período de coleta foi dia 13 a 18 de maio. o que a gente vê o que a gente vê é despencando de certa forma, porque ele estava numa ascensão desde dezembro do ano passado, e essa situação do Vorcaro, com todas as desculpas aí, a gente só vê ele despencar. Vamos ver quem vai herdar esses votos. Parece que uma parte está indo para o presidente Lula, e vamos ver aí Romeu Zema, Renan Ronaldo Santos Caiado, também, que já aparece nessa pesquisa como terceiro colocado. Quem? Também. Renan Santos, Renan do Missão. Santos, do Missão, Vamos ver. Ontem, eu conversando com uma pessoa, ela falou, não, eu voto no Renan Santos. Eu digo, mesmo ele sendo contra o polo industrial, ele falou, não, mas são as ideias dele, né? Enfim, a gente vai ver, Pelo que o Renan fala, se o Renan chegasse à presidência, a Zona Franca de Manaus acabava no outro dia. Acabava no outro dia, com certeza. 6 de outubro acaba a Zona Franca. Sim. Supondo que ele ganharia uma eleição, que é absurdo. Então, né? Mas, enfim, as pessoas do Amazonas votar nessa proposta você está fazendo gol contra, né? Mas o eleitor é livre para decidir. E é mais uma pesquisa, sabe, Adriano? Eu gosto de dizer que eu respeito muito as pesquisas, mas que elas representam a foto de um momento. Pode ser que Você acha que isso é reversível, então, até o pleito? Eu acredito que... Primeiro que eu sempre sugiro que a pessoa não vote baseado em pesquisa. Vote baseado na sua convicção, nas propostas do candidato. Mas a gente ainda tem muito tempo, nós não temos ainda as convenções. Se eu te perguntar quem é vice... informação aqui, quem última. é vice de quem, ninguém sabe ainda. Uma informação última, vou dar por causa da pesquisa. Senador e ex-juiz Sérgio Moro, num evento com muita gente, e o Flávio Bolsonaro falando, houve Flávio Bolsonaro confirmando que encontrou o Daniel Vorcaro quando ele estava em prisão domiciliar. Eu não sei qual é o contexto disso aqui, mas a informação eu garanto que é verdadeira. Então, inclusive está sendo veiculado aqui pelo Metrópolis mesmo, pelo Samuel Sandpencher. Mas, pegando carona nessa questão nacional, houve também a proposta de candidatura de Joaquim Barbosa no Democracia Cristã. Isso aí dá um programa, isso aí vem para acredito que nas próximas pesquisas ele já deve aparecer. As estruturas, se o Democracia Cristã, porque a princípio era o Aldo Rebelo, né, o candidato. Então, Joaquim Barbosa, ele marcou presença num determinado momento, não sei se ele teria uma lembrança ainda do eleitorado, porque se manteve distante, né? Mas isso a gente vai conversar ainda em programas futuros. Vamos ao terceiro quadro da pesquisa. Olha só, terceiro quadro da pesquisa, rejeição. Flávio Bolsonaro também lidera, agora quando o assunto é rejeição, inclusive na frente do presidente Lula. Ele está aí com 52% dos entrevistados apontaram que não votam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Aparece na frente, é um número que surpreende, né? Ele conseguiu até mesmo passar a rejeição do pai, segundo esse levantamento aí do Atlas Intel Bloomberg, à frente do presidente Lula, que aparece com 50% de rejeição. E tem também o último quadro. Vamos ver agora o último quadro. Bom lembrar que o Caiado tem uma rejeição
enfim, não é pequena, mas é a menor face a esses candidatos, Caiado e o Renan Santos. Renan Santos também, né? Cadê? Agora a gente vai ver o último quadro. Augusto Curry, acredito que é assim a pronúncia, ele também já aparece nas intenções de voto, tá bom? Esqueci de destacar aqui, ele vem possivelmente pelo Avante e está com 0,4% das intenções de votos. E agora é o último quadro onde a gente mostra aí, né, que as pessoas começaram a relacionar o envolvimento com o escândalo de fraude do Banco Master mais aos aliados do Bolsonaro do que aliados do Lula. Na pesquisa anterior, a maioria dos entrevistados relacionava o escândalo aos aliados do presidente Lula. Olha como as coisas mudam. Agora, né? é aos aliados do Bolsonaro. Vai ser uma guerra de narrativa. Perfeito. Porque tem alguns fatos que são incontestáveis. Perfeito. O presidente Lula recebeu 4 vezes o Vorcaro, né? E nenhuma delas constando na agenda. Em 4 de dezembro de 2024, ele aconselhou o Vorcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico, Alcinho, ao BTG Pactual antes de estourar toda a crise, toda a roubalheira, toda a loucura que aconteceu com o Banco Master. Então vai ter, evidentemente, estou falando de fato, aqui não é opinião, né? Então vai ter uma guerra de narrativas, vai ter um momento que um vai crescer, que o outro vai descer. Sim. Essa eleição ela está dentro daquele contexto de polarização, onde vai ser difícil você aferir aquilo que a gente discute sempre no jornalismo, o que é a derradeira verdade. Né? Quem é que vai estar com a derradeira verdade? Então, é evidente que o Lula tem muita chance de ganhar a eleição, é evidente, ele tem a presidência da República. Hoje, se você fizer uma pesquisa em condições de igualdade com os dois, o presidente Lula tem uma mídia muito maior, ele tem um share muito maior, ele tem um recall muito maior. Como sempre teve todos os presidentes. É claro, né? mesma coisa, porque tem a condição de... Por exemplo, vou pegar um exemplo local aqui. O Roberto Cidade, na condição de governador agora, ele vai aparecer mais naturalmente, de graça, para ele, do que os outros candidatos. Porque qualquer coisa que o governador faça é notícia. Qualquer coisa que o presidente faz é notícia. Quando você coloca uma pesquisa nacional, perguntando para as pessoas lá em Tabatinga, em quem você vota? No Lula, no Bolsonaro, ou no Caiado, ou no Ratinho, é evidente que as pessoas de Tabatinga nunca ouviram falar no Caiado, a maioria não ouviu. Então é claro que quem tem um recall maior são as candidaturas mais consolidadas. Né? Então essa é uma guerra de narrativa que a gente vai enfrentar até o final desse processo e só Deus sabe qual vai ser o resultado da reunião. Acho que a gente está chegando no final. Adriano, já estamos chegando? Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá, claro. Doutor Elson, o senhor acha que... para mim. Doutor, mas se o senhor quiser responder também... O senhor acha que essa mudança no cenário pode afetar também o cenário local aqui no estado do Amazonas? Até então, Maria do Carmo, na mesma pesquisa, no mesmo instituto, aliás, aparece consolidada na frente de Omar Aziz. O senhor acha que isso também pode interferir aqui no estado do Amazonas? Olha, o que eu observo é que a professora Maria do Carmo vem crescendo assim, de forma consolidada, né? Penso que... uma queda, se for vertiginosa, do candidato do PL, pode tocar, sim. Agora, muitas vezes o eleitor separa, né? E eu já vi gente falando isso, não, nacional é um direcionamento, estadual é outro direcionamento, municipal tem até um terceiro direcionamento. Cabe ao marketing da campanha, nesse caso, tentar salientar propostas e tentar minimizar vínculos. Né? Eu não vi os cruzamentos, mas a impressão que eu tenho, Elcinho, é que, por exemplo, os prejuízos do Flávio Bolsonaro com a divulgação desse áudio são mais em estados mais politizados, digamos assim, mais em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, entendeu? Acho que aqui a tendência é um pouco menor a ter essa influência. Né? Aqui a tendência, enfim... o Amazonas tem uma divisão muito clara, né? Com certeza. A capital é mais conservadora, há quem diga mais bolsonarista, embora nem todo mundo seja bolsonarista, e o interior, evidentemente, é mais Lula, né? Por causa do lado Luz para Todos, Bolsa Família, essas coisas todas, então marcou, é evidente que ele tem... Acho que tem uma tendência nos estados mais politizados, de maior densidade eleitoral e populacional, esse tipo de evento ter uma influência maior. Mandar um alô pro pessoal de casa que está participando aqui do nosso chat no YouTube. O Paulo Santos,
O Valdir Ramos está desejando boa tarde, coronel, lhe descobri de novo, tamo junto. Eu conheço o Valdir, um grande abraço para ele. O Paulo está dizendo que o presidente Lula vai dar um show de bola nessa eleição. Mas vai jogar? Foi convocado? Não foi o Neymar? E tem uma crítica aqui, ó. O cara, ao invés de fiscalizar as ruas cheias de buracos, a falta de obras na cidade, vai mexer na universidade. Para com isso, ele está dizendo aqui o Paulo Santos. Como é que é o nome daquele... o dia do quê? Dia do cara que enfeita o carro, né? Até esqueci, não é lavador de carro, não, da estética automotiva, do assim, profissional da estética automotiva. Dá tempo de eu falar um pouquinho disso aí, Elcio? Como é Olha, que o cara seria importante, sim. Seja lá quem tenha feito esse projeto, parece que foi o Raif, vamos falar a verdade, a Câmara tem muito mais coisas importantes, mais importantes do que essa, para cuidar e para perder tempo. Não é perder, é ganhar tempo cuidando dos buracos, cuidando dos problemas de saneamento básico, cuidando de todos os problemas que tem a cidade de Manaus, ainda não fazer uma votação. O dia, repete aqui, então não ele cria o Dia da Estética Automotiva, a ser considerado no dia 2 de abril. Daqui uns dias vai ter o dia do meu celular, o dia do meu paletó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então lá, Adriano. Então é isso, né? Muito obrigado a você que está desde cedo acompanhando o D24 Meio-Dia com Jefferson Coronel. Amanhã estamos de volta ao meio-dia no canal 27, nas redes sociais do D24 e também do portal Meio-Dia com Jefferson Coronel. Até amanhã.